Fala aí galera do YouTube, esse é o canal que você vai ficar por dentro de todas as curiosidades do mundo. No vídeo de hoje vamos falar de 10 países com o PIB per capita mais elevados da África nesse exato momento, mas claro que esses resultados podem mudar conforme o passar dos anos. Esse sistema de seleção dos países é resumido pelo Produto Interno Bruto, o famoso PIB. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, que isso ajuda sempre o YouTube a recomendar novos vídeos para você. Bom, então sem mais enrolação e vamos ao vídeo 1. Agora, começando nossa lista, no 10º lugar está a Argélia, com seu PIB per capita avaliado em 4.363 dólares. Sua capital é Algés. Seus idiomas são o árabe, berber e o francês. A área dos hidrocarbonetos é o pilar da economia da Argélia, representando cerca de 60% das receitas das despesas. O governo argelino suspendeu a privatização dos empreendimentos estatais e forçou limitações às importações e à inclusão estrangeira na sua economia. A Argélia tem o 5º maior parque petrolífero gasoso do planeta e é o 2º maior exportador de gás. É adicionalmente o 14º país com a maior economia de petróleo. Os esforços das autoridades públicas para melhorar a economia através de uma especulação fora da área da energia têm tido poucos resultados na diminuição do inegável grau de desemprego e na criação de expectativas para o conforto cotidiano. A nação argelina foi o 60º maior exportador do planeta, 34,7 bilhões de dólares, 0,2% do agregado mundial, na quantidade de mão de obra e produtos comercializados, chegou a 37,5 bilhões de dólares, posicionando-se em 62º lugar no planeta. Relativamente às importações, foi o 57º maior expedidor do planeta, foram 40,4 bilhões de dólares. No cultivo doméstico de animais, a Argélia criou 2,5 bilhões de litros de leite de vaca, 264 mil toneladas de carne de frango, 146 mil toneladas de hambúrguer. A indústria de viagens na nação é pequena. A Argélia foi visitada por 2,4 milhões de turistas a nível mundial. Os rendimentos da indústria de viagens este ano foram de 0,1 bilhões de dólares. Agora, em 9º lugar, está Suazilândia, com seu PIB per capita avaliado em 4.690 dólares. Sua capital é Mbabane. Seus idiomas são o inglês e o suazi. A atividade agrícola contribui com cerca de 20% do PIB nacional e emprega quase 70% da população ativa. O ramo da agricultura, símbolo tradicional de riqueza, é uma das principais causas de perda de vegetação e solo. A maior força de trabalho, aproximadamente 80%, está empregada na agricultura. O nível alto e as grandes atividades agrícolas da economia estão principalmente nas mãos de não-africanos que trabalham no país. A população nessa parte está se tornando mais ativa. Suazilândia recebe de mais de 90% das suas importações e envia quase 60% das suas exportações. A mineração diminuiu nos últimos anos, e apenas carvão e a extração de pedras para a construção, que ainda tem alguma importância. Pelo menos 70% dos habitantes do país vivem em áreas rurais e baixo crescimento econômico, foi observado ao longo da história da Suazilândia. O turismo de Suazilândia é fraco e com pouca perspectiva de melhora. Agora, em 8º lugar, está Namíbia, com seu PIB per capita avaliado em 5.313 dólares. Sua capital é Windhoek. Seus idiomas são o inglês, afrikaans e o alemão. A economia da Namíbia tem forte dependência da mineração e do processamento de minérios para exportação. A mineração corresponde a 8% do produto interno bruto. Isso significa mais de 50% das exportações. O país é o 4º produtor mundial de urânio, produzindo também zinco e ouro em pequena quantidade. O setor mineiro emprega somente o 3% da população, enquanto 30% ou 40% dependem da agricultura de subsistência. Aproximadamente metade da população depende da agricultura para viver, da qual a maior parte pratica a chamada agricultura de subsistência. O país importa quase 50% dos cereais que precisa, e durante as secas a falta de alimentos nas zonas rurais é um problema considerável.
A maioria do povo da Namíbia vive na pobreza, principalmente por causa do desemprego em grande escala e da má distribuição de renda, fazendo com que a maior parte do poder econômico esteja nas mãos dos empresários. A Namíbia geralmente atrai ecoturistas, a maioria para experimentar os climas diferentes e variados, além das paisagens geográficas naturais como o deserto do Kalahari e as planícies orientais. A Namíbia é também um destino comum para os interessados na caça esportiva. Fora das reservas e de parques ambientais, a caça é permitida e geralmente ocorre em latifúndios de colonos de origem europeia, principalmente de origem alemã. Agora, em sétimo lugar, está a Líbia. Com seu PIB per capita avaliado em 5.504 dólares, sua capital é Trípoli, seu idioma é o árabe. A economia da Líbia depende principalmente do setor de petróleo, que representa cerca de 30% do PIB, e também é responsável por 95% das exportações. Embora as Nações Unidas e alguns países ocidentais tenham continuamente imposto bloqueios econômicos, a economia do país tem se mantido. Depois que a Líbia foi vítima de medidas semelhantes da ONU, nunca passou por uma situação tão desesperadora como a do Iraque. A agricultura emprega 20% da força de trabalho, mas responde por apenas 5% do PIB, e o país importa 75% de seu consumo de alimentos. O fraco desempenho das atividades agrícolas deve-se em parte ao fato de que 95% do território da Líbia é deserto e apenas 5% das terras são consideradas terras aráveis. As principais culturas são trigo, cevada, azeitonas, tâmaras, frutas cítricas e amendoim. O abastecimento de água também é um problema, com aproximadamente 28% da população sem acesso à água potável. O turismo na Líbia está em crescente, tendo sua capital e também seus desertos naturais como sua principal fonte de renda. Agora, em sexto lugar, está a África do Sul, com seu PIB per capita avaliado em 6.748 dólares. Sua capital é a cidade do Cabo. Seus idiomas são o inglês e o africâns. A África do Sul é um dos maiores produtores de ouro e diamantes. Há uma grande diferença entre a população descendente de europeus mais rica e a população descendente de africanos mais pobre. O país ocupa a 45ª posição no ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial. A exportação total de bens e serviços atingiu 104,8 bilhões de dólares, ocupando a 37ª posição no mundo. Em termos de importações, é o 39º maior importador do mundo, 88,2 bilhões de dólares. A África do Sul tem uma base agrícola sólida, o clima temperado e a grande área de terra fértil permitem uma grande área de superfície para plantações e colheitas abundantes. Em termos de gado, a África do Sul produz 1,8 milhão de toneladas de frango, 1 milhão de toneladas de carne bovina, 279 mil toneladas de carne de porco, 2,8 bilhões de litros de leite, 564 mil toneladas de ovos. De acordo com o ranking das Nações Unidas, a África do Sul é um país rico em recursos e de renda média, com setores financeiros, jurídicos, de comunicações, energia e transportes bem desenvolvidos, infraestrutura moderna para apoiar a distribuição eficiente de mercadorias aos grandes centros urbanos da região. A África do Sul é o 36º país mais visitado do mundo, com 10,4 milhões de turistas internacionais. A receita do turismo é de 8,9 bilhões de dólares americanos. Agora, em quinto lugar, está Botsuana. Com seu PIB per capita avaliado em 7.306 dólares, sua capital é Gaborone. Seus idiomas são o inglês e o Setsuana. Desde sua independência, a economia do Botsuana tem mantido uma das mais altas taxas de crescimento do planeta. A crescente financeira foi negativa, incluindo o setor industrial apresentado uma contração de 30%, após a queda da demanda global pelos diamantes processados no país. Alguns dos déficits orçamentais do país podem ser concedidos às despesas militares relativamente altas. Alguns críticos fizeram comentários a este nível de despesas, dada a baixa probabilidade de conflito mundial. A ascensão econômica teve como média 5,9% e também houve um forte crescimento no setor minerador, que correspondia a 1/3 do PIB, com média de 5,3% de ascensão.
O país tem fortuna de diamantes e demais recursos naturais e estabilidade político-econômica, o que cativou investimentos estrangeiros no país. Os investimentos privados estão fortes no setor de mineração, com 2/3 e no comércio, com 16%. O turismo corresponde a 5% do PIB e foi usado em Botsuana, assim como em outros países emergentes, como uma forma de modificar o patrimônio. Ele é o segundo maior contribuinte ao PIB do país, só perdendo para garimpo de diamantes. O turismo de Botsuana se concentra no norte do país, sobretudo nas regiões de Chobe e Okavango. Um número de parques nacionais e as reservas de vida selvagem, com a sua fauna rica, e áreas alagadas, são as atrações turísticas principais. Agora, em quarto lugar, está a Guiné Equatorial, com seu PIB per capita avaliado em $8.466. Sua capital é Malabo. Seus idiomas são o espanhol, francês e o português. A principal riqueza da Guiné Equatorial é a agricultura e a pesca, cujos produtos incluem algodão, café, cana-de-açúcar e frutas diversas. Também depende das exportações de gado, madeira e minerais. Desde o final do século XX, com a exportação de petróleo, a renda per capita aumentou substancialmente, embora a riqueza esteja concentrada nas mãos de poucas pessoas, a maioria das quais propriedade de governos ou empresas internacionais. O volume de exportação por barril por pessoa é semelhante ao do Kuwait. Guiné Equatorial exporta principalmente cacau, café e madeira para seu governo colonial à Espanha, mas também exporta para a Alemanha e o Reino Unido. Silvicultura, agricultura e a pesca também são componentes importantes do PIB. O turismo no país é razoável, mas com poucas perspectivas de melhora até esse momento. Agora, em terceiro lugar, está Gabão. Com seu PIB per capita avaliado em $8.840, sua capital é Libreville, seu idioma é o francês. O Gabão é um país com um subsolo muito rico, exporta muito manganês, petróleo, gás natural, ferro, madeira e outros produtos do seu solo e subsolo. A renda per capita do país é 4 vezes maior que a dos países vizinhos da África subsaariana. Isso ajuda a reduzir as taxas de pobreza extrema. No entanto, devido à desigualdade na distribuição de renda, grande parte da população continua pobre. O Gabão contou com a produção de manganês e madeira até a descoberta de petróleo em sua costa na década de 70. O petróleo já representa 45% do PIB e 80% das exportações, tornando-se o quinto maior produtor do país. Cerca de 60% da força de trabalho do país está envolvida na agricultura. Existem muito poucas indústrias de transformação na China. Esse seria um dos motivos que seu mercado interno é pequeno. O país é o 97º maior exportador do mundo, 7,1 bilhões de dólares. Em termos de importações, é o 154º maior importador do mundo, 2,1 bilhões de dólares. Na pecuária, o país produziu 10 milhões de litros de leite de vaca, 3,9 mil toneladas de carne de frango, 3,5 mil toneladas de carne suína, entre outros. Nas energias não renováveis, o Gabão é o 36º maior produtor de petróleo do mundo, extraindo 173,6 mil barris. O turismo no Gabão, e muito visitado principalmente por suas belas praias e pontos de caça e pesca, típico do país africano. Agora, em segundo lugar, está a Ilhas Maurício. Com seu PIB per capita avaliado em $9.273, sua capital é Porto Luís, seus idiomas são o crioulo mauriciano, inglês e o francês. A economia do país era anteriormente uma economia de baixa renda baseada na agricultura, mas agora se tornou uma economia diversificada com crescimento nos setores industrial, financeiro e turístico. O principal produto do país é o açúcar, que é o terceiro maior produtor do mundo. Outros produtos agrícolas importantes são o chá e o tabaco. As plantações de cana-de-açúcar representam 90% das terras agricultáveis e 25% do total das exportações. A estratégia de desenvolvimento do governo foi estendida às instituições financeiras locais e ao estabelecimento de sistemas internos de telecomunicações. A exploração da ilha em áreas agrícolas e turísticas depende diretamente das autoridades locais. A segunda indústria importante é a têxtil.
As Ilhas Maurício se tornou a primeira zona de livre comércio do Oceano Índico e se destaca na importação, processamento e exportação de produtos manufaturados. O turismo é outra grande indústria do país. A ilha instituiu a primeira Zona Franca do Oceano Índico. Agora, no primeiro lugar, está Seychelles. Com seu PIB per capita avaliado em 12.599 dólares, sua capital é Vitória. Seus idiomas são o crioulo de Seychelles, inglês e o francês. Desde que Seychelles se tornou independente em 1976, o PIB per capita aumentou cerca de 7 vezes o nível. O crescimento é impulsionado pela indústria do turismo, que emprega aproximadamente 30% da força de trabalho, fornece mais de 70% da receita em moeda forte e a pesca de atum. Nos últimos anos, o governo incentivou o investimento estrangeiro para aumentar os hotéis e outras indústrias de serviços. Ao mesmo tempo, o governo tomou medidas para reduzir a dependência do turismo, promovendo o desenvolvimento da agricultura em pequena escala, pesca e a indústria. O forte declínio da dívida, na maioria das moedas aparentemente sobrevalorizadas do país, ilustra a fragilidade da indústria do turismo. O valor comercial da rúpia de Seychelles em qualquer lugar é metade a 2/3 do seu valor oficial. Se não houver desvalorização, vai proporcionar modernização ao turismo, e o setor deve permanecer inativo porque os turistas procuram destinos mais baratos como Comores e Madagascar próximos ao país. Com a abertura do Aeroporto Internacional de Seychelles, o turismo tornou-se uma indústria importante. O país é mais endividado do mundo, com uma dívida pública total da ordem de 122,8% do PIB. Cerca de 2/3 dessas dívidas são dívidas internas e o restante é devido a bancos multilaterais, bilaterais e comerciais. Mesmo assim, Seychelles ainda é um dos países mais ricos do continente africano. Bem, galera, gostaram do vídeo? Então aproveita o embalo e fortalece aí seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!